Ricardo, ele está perguntando sobre o Lugo, né, o LUGG11. Assim, eu não vou falar do fundo A, se ele está bom, a ruim, a vacância elevada ou não, mas aquilo que eu falei agora há pouco, tem uns movimentos que acontecem meio que sistematicamente e com fundos do mesmo segmento. Dá uma olhada nos outros do segmento residencial para renda, eles também estão bastante descontados há muito tempo. Por exemplo, o JFL, o Rio Bravo Residencial, o VECTIS Residencial, todos eles estão bastante descontados. Então, é mais ou menos aquela força que eu falo que acontece meio que igual na mesma época para o mesmo segmento. Se fosse só ele com uma disparidade muito grande, aí você, vou ver se faz sentido, né? E se você achar que não faz sentido, você enxerga uma oportunidade de compra. E se todos eles estão no mesmo patamar, assim, com grandes descontos em relação ao valor patrimonial, aí muito provavelmente não tem nada especificamente acontecendo com o fundo A ou B. É um movimento sistêmico. E aí você olhar para frente e avaliar se isso tende a ser revertido. Então, o que explica? É a alta de juros. Então, se o juro cair, acaba esse desconto? Provável. O juro tende a cair? Aí você vai dizer, não, acho que não, Arthur. Não, acho que sim. Então, se você acha que sim, então isso aí identificou uma oportunidade e um momento razoável para compra. A Jana está falando do FDICRI, provavelmente foi na hora que eu estava explicando o VNA, né? Assim, muito parecido. Tanto que eu estava usando como exemplo o valor patrimonial dos fundos. Né? E por que o Tesouro Direto não tem mais produtos atrelados ao IGPM? O governo não quer emitir papéis atrelados ao IGPM, existe um esforço já de bastante tempo de que a gente adote o IPCA como o principal índice de inflação do país. Isso é bom, tá? Isso é importante, porque muitos índices, onde tem muitos índices? Você deve ter lido, com certeza, na imprensa, lá na Argentina, o dólar, sei lá, um dólar tem banda de rock, tem o dólar azul, tem o dólar black, tem o dólar banda de rock, tem muitos dólares lá, né? Cada um dólar com uma cotação diferente. Por quê? Quando a economia está bagunça, você não tem referencial para nada, cada um vai buscando algum tipo de referência. Uma economia bem organizada, ela tem grandes referenciais. O mercado converge para um mesmo referencial. E isso é bom para toda a economia, para alinhar expectativas e tudo mais. Então, como uma continuação do eterno esforço que é manter a inflação em patamares razoáveis, que vem desde 94 com o Plano Real, o governo tenta emplacar o IPCA como o principal índice de inflação do Brasil. Então, ele mesmo falou, não vou mais ficar emitindo títulos indexados ao IGPM, que assim eu vou cada vez mais jogando foco no IPCA. E aí só existe para negociar aqueles que foram emitidos na época que o governo emitia título indexado pelo IGPM, mas novos títulos não são lançados. O governo tem esse poder todo de decisão? Não tem. É a vontade dele, mas quando ele emite um título, não é que a gente precisa investir no título, é ele que precisa do dinheiro emprestado. Tá? Então, se em algum momento o mercado virar as costas para o IPCA, falar, governo, eu só compro o título público, se você atrelar ele ao IGPM, ele vai ter que emitir. Tá? O governo tem toda a sua força como um operador do mercado, mas lembra, quem emite precisa de dinheiro, e quem investe é que está abrindo mão de parte do dinheiro que guardou para emprestar para aquele título de renda fixa ou para aquele projeto, no caso de uma renda variável. Então, o fato de não emitir mais títulos atrelados ao IGPM e o mercado aceitar isso é uma confirmação de que a gente continua confiando na política monetária, na política fiscal, no IPCA e tudo mais. Mas se em algum momento o mercado parar de confiar e falar, não, governo, eu quero o título atrelado ao IGPM, ele vai ter que emitir. Senão ele fica sem financiamento. O Pastor Nicasso está perguntando se é possível um fundo imobiliário emitir dívida igual fez o Helg 11. Isso irá reduzir os dividendos? Então, emitir dívida diretamente, não. Pegar dinheiro emprestado no banco? Não. Mas existe o mercado de securitização, e aí, então, há uma forma de fazer algo que na prática é o mesmo que emitir uma dívida,
mas que de fato não é. Qual é? Ceder recebíveis para securitização. Então, eu pego um contrato de locação que eu tenho, ou algum valor que eu tenha a receber no futuro, cedo para uma companhia securitizadora, ela emite um CRI, você, um monte de gente compra o CRI, investe no CRI. Então, esse dinheiro vem para o fundo à vista, com desconto, e aí aquilo que ele cedeu, por exemplo, um contrato de locação, os valores que ele teria a receber mensalmente, ele não recebe mais, porque ele já antecipou à vista, e quem recebe é quem investiu no CRI. Então é dessa forma que um fundo imobiliário consegue tomar dinheiro emprestado, certo? Geralmente, ele faz isso antes de comprar o imóvel, para poder o imóvel ser dado em garantia, porque se já for do fundo e não tiver, o imóvel não tiver em garantia de nenhuma dívida, ele não pode ser dado em garantia. Nada impede que eu consiga emitir um CRI que não tenha o imóvel dado como garantia, mas preferencialmente o mercado faz, e quem quer emitir o CRI quer dar o imóvel em garantia porque reduz a taxa. Então, é raro acontecer do fundo fazer de algo que já exista, já está rodando, mas às vezes faz, como fez os fundos da REC, como fez o GGR, tá? E aí sim é uma forma de, na prática, tomar dinheiro emprestado. Reduz o dividendo? Tende a reduzir o dividendo, pelo menos no curto prazo, porque você tinha um contrato de locação que você recebia, agora você não recebe esse contrato mais, ou não recebe ele integralmente. Digamos que você deu metade desse contrato de locação. Agora, o que foi feito com o dinheiro que foi levantado agora toda à vista? Eu fiz isso para comprar um outro imóvel e com isso tem um novo fluxo de renda. Então, pode ser que o rendimento permaneça igual ou até aumente um pouco. Agora, se eu simplesmente cedi parte do meu contrato de locação e não fiz uma nova alocação de recursos, ou usei esse dinheiro para pagar uma outra dívida e tal, provavelmente reduz o rendimento. Mas vejam como são aqueles caminhos, né? Começa com a captação de recursos, então fazer essa cessão é uma forma de captar dinheiro, e depois o que eu faço com esse dinheiro? Cedi um contrato de locação, tomei uma dívida IPCA mais 8 e pré-paguei uma outra dívida que eu tinha, a IPCA mais 10. Vai aumentar o rendimento do fundo, percebeu? O fundo que tinha uma dívida continua tendo, só que ela é mais barata. Vai aumentar um pouco o rendimento do fundo. Cedi o contrato de locação, comprei um imóvel e a rentabilidade do imóvel é um pouco menor do que a dos outros imóveis que já tinham no meu fundo. Vai cair um pouco o rendimento. Cedi lá IPCA mais alguma coisa e coloquei tudo no CDI que está dando uns 13,75 ao ano. Pode ser que equilibre no primeiro momento. Então, o caminho todo é que vai dizer o que acontece com o rendimento. Fazer a emissão e pegar o dinheiro é só a primeira parte, como se fosse emitir uma cota, né? Fazer uma emissão de cotas é só a primeira parte, que é o financiamento de um projeto. O que vai acontecer com o rendimento depende da alocação dos recursos, né? Que é a parte final da execução do projeto. Então, o Marcos está comentando que o mercado imobiliário adota o IGPM porque não confiava muito no IPCA. O IGPM é calculado pela FGV, né? Ficaria isento de interesses. Esse é um motivo, sim. Né? No passado já se desconfiou do índice oficial, lá calculado pelo IBGE. E tem um outro detalhe, né? Quando a inflação era galopante, a gente queria, na verdade, fazer contrato indexado ao dólar. Mas não é permitido no Brasil. E o IGPM, você já percebeu na observação dia a dia que ele tem uma resposta muito grande à variação do preço do dólar. Então o IGPM era o que trazia mais próximo de legalmente fazer um contrato indexado ao dólar. Né? Então também isso explica a preferência do mercado pelo IGPM, principalmente no passado. O que me faria abandonar o mercado, tirar todo o meu patrimônio da renda variável? Tem uma necessidade gigante de dinheiro. Sei lá, provavelmente um problema de saúde, vida ou morte. Eu vendo tudo que eu tenho de renda variável e pago uma cirurgia para minha esposa, para minha filha, para mim, para minha mãe, para meu pai, sei lá. Aí a gente não está mais falando de investimento. Tirando isso, cara,
pode vir o presidente que for, a hecatombe que for, a vida segue. Agora, quando eu estiver chegando mais próximo da aposentadoria, evidentemente que eu vou diminuir a composição de renda variável no meu portfólio e aumentar a composição de renda fixa. Mas zerar a renda variável, eu acredito que não. Sim, Werneck, dá uns 2 meses de atraso por aí, né? Ele está falando, a inflação voltou a aumentar, né? O IPCA voltou a ser positivo, só vai aparecer no rendimento daqui uns 2 meses. 2 meses, 3 meses, dependendo de cada fundo, sim. É isso aí, Thiago, que eu estava comentando, né? Não é que, pô, IGPM é igual a dólar, não é isso. Mas a influência do dólar no IGPM é grande e a resposta é muito rápida. Quando o dólar sobe ou cai, o IGPM sobe ou cai muito rapidamente. Não na mesma proporção, evidentemente, né? E o IPCA demora mais para capturar essas variações do dólar. Então é por isso também que se usa o IGPM para ter algo mais, uma resposta mais próxima e rápida ao que está acontecendo com o dólar. Bom, 2 horas de fatos relevantes, uma semana mais tranquila, bastante bate-papo aqui. Como me parece que não temos mais perguntas, vou encerrar, hein? Não. Gelson perguntando se um governo menos responsável fiscalmente favorece os fundos de papel. Cara, não. Um governo menos responsável fiscalmente não favorece ninguém. Assim, num primeiro momento vai subir a inflação, o fundo de papel vai pagar mais rendimento. Sim, só que aí a economia começa a degringolar, o risco de crédito passa a ser evento de crédito, né? E desregula tudo. Responsabilidade fiscal devia ser um negócio meio óbvio, né? Se eu gastar mais do que eu ganho, eu vou para a cucuia. Isso é responsabilidade fiscal. Não é que o governo não possa gastar mais do que ele arrecada. Todo governo precisa, na verdade, gastar mais. Mas o quanto ele gasta mais em relação ao que ele arrecada tem que ser algo planejado, tem que ter um limite. Se descamba, aí vira hiperinflação. E aí, hiperinflação, você compraria lá um fundo de papel na Argentina, que pague inflação da Argentina mais 10% ao ano? Acho que provavelmente não. Entendeu? Bom, vamos lá.